Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula de português. O dia de hoje nós vamos falar sobre os verbos no pretérito perfeito, de forma irregular. Aqui nós temos três verbos, né? Vamos tentar pronunciá-los. Verbo ter. Eu tive. Eu tive. Você teve. Você teve. Nós tivemos. Nós tivemos. Vocês tiveram. Vocês tiveram. Tá? Lembrando que você, ele e ela se pronuncia igual porque estamos falando de um sujeito. Se falamos de vocês, eles e elas, também se pronuncia igual. Vamos tentar pronunciar. Eu tive. Você teve. Nós tivemos. Vocês tiveram. Verbo estar. Eu estive. Você esteve. Nós estivemos. Vocês estiveram. Mais uma vez. Eu estive. Você esteve. Nós estivemos. Vocês estiveram. Tá? E o verbo fazer. Eu fiz. Você fez. Nós fizemos. Vocês fizeram. Mais uma vez. Eu fiz. Você fez. Nós fizemos. Vocês fizeram. Tá? Então, seria o verbo ter, o verbo estar e o verbo fazer. Ambos verbos irregulares no pretérito perfeito. Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Eu tive. Eu tive. Você teve. Você teve. Nós tivemos. Nós tivemos. Vocês tiveram. Vocês tiveram. Eu estive. Eu estive. Você esteve. Você esteve. Nós estivemos. Nós estivemos. Vocês estiveram. Vocês estiveram. Eu fiz. Eu fiz. Você fez. Você fez. Nós fizemos. Nós fizemos. Vocês fizeram. Vocês fizeram. E aqui nós temos mais um exemplo. Fico aqui me arrependendo, imaginando as coisas que eu não fiz. Fico aqui me arrependendo, imaginando as coisas que eu não fiz. Dói saber que eu tive chances. Dói, do verbo doer mesmo. Dói saber que eu tive chances. E aqui nós temos o exemplo do verbo fazer, fiz. Tive é o verbo ter. E nós temos que terminar as orações, as frases aqui. Eu não fiz. Meu colega fez. Eu tive. Nós tivemos. Mais uma vez. Eu não fiz. Meu colega fez. Eu tive. Nós tivemos. Tá? Então, aqui já tem o verbo e nós temos que completar a frase para que tenha sentido pensando no passado, né? Porque o pretérito perfeito é isso, marca verbos no passado. E nós temos aqui uma imagem com outro exemplo. Eu estive em todos os lugares e só me encontrei em mim mesmo. Quem falou isso foi o John Lennon, tá? Então, eu estive em todos os lugares e só me encontrei em mim mesmo. Quais seriam os verbos que estão conjugados no pretérito perfeito? Verbo estar, eu estive. Encontrei, do verbo encontrar, tá? E do mesmo jeito, nós vamos terminar as frases aqui. Eu estive no ou na, tá? O verbo estar sempre está associado com a preposição em.
porque é estar em um lugar, certo? Então, eu estive no, esse no seria a preposição em, mais artigo masculino o. Significa que eu tenho que colocar uma palavrinha que seja de gênero masculino, certo? E se eu falo eu estive na, esse na seria em, preposição em, mais artigo feminino a. Em mais a, na. Eu estive no, eu estive na. Então, de preferência, fazer duas orações, pensando numa palavrinha masculina e outra numa palavrinha feminina. Ele ou ela esteve no ou na, do mesmo jeito, tá? Nós estivemos no ou na, tá? Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Eu estive no, na. Eu estive no, na. Ele ou ela esteve no, na. Ele ou ela esteve no ou na. Nós estivemos no ou na. Nós estivemos no ou na. E aqui nós temos um exemplo. No coração dele foi o lugar mais bonito que eu já estive. Olha que romântico, né? No coração dele foi o lugar mais bonito que eu já estive. Quem falou isso foi a Viviana Benites, tá? Quais seriam os verbos que se encontram no pretérito perfeito? Foi, tá? Poderia ser foi seria do verbo ser, no caso, né? O lugar mais bonito que eu já estive. Estive é o verbo estar, certo? Então, foi e estive também são verbos irregulares no pretérito perfeito. E aqui nós temos outros exemplos. Eu trouxe o meu estojo. Eu trouxe minha agenda. Eu trouxe uma régua, tá? Estojo é o lugar onde a gente coloca os lápis, as canetas, as borrachas. Agenda é o lugar onde a gente escreve nossos compromissos, nossas reuniões. E régua nos ajuda a fazer linhas, tá? Então, todos eles são materiais escolares. Eu trouxe o meu estojo. Eu trouxe minha agenda. Eu trouxe uma régua. Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Eu trouxe o meu estojo. Eu trouxe o meu estojo. Eu trouxe minha agenda. Eu trouxe minha agenda. Eu trouxe uma régua. Eu trouxe uma régua. Muito bem, então nós estamos trabalhando o verbo trazer. Verbo trazer conjugado no pretérito perfeito. Como seria a conjugação? Eu trouxe. Eu trouxe. Você trouxe. Você trouxe. Ele ou ela trouxe. Ele ou ela trouxe. Nós trouxemos. Nós trouxemos. Vocês trouxeram. Vocês trouxeram. Eles ou elas trouxeram. Eles ou elas trouxeram. Mais uma vez. Eu trouxe. Você trouxe. Ele ou ela trouxe. Nós trouxemos. Vocês trouxeram e eles ou elas trouxeram, tá? Então, verbo trazer é sempre trazer alguma coisa, tá? Eu trouxe meu estojo, eu trouxe minha agenda, eu trouxe meu livro. É trazer algo, geralmente um objeto. Pode ser um colega, também um amigo. Eu trouxe a Maria para ela nos ajudar a fazer a tarefa. Eu trouxe meu colega do trabalho para ele nos explicar sobre este novo projeto, né? Então, poderia ser trazer um objeto, trazer uma pessoa também, né? Muito bem, então, continuando.
Temos aqui um pequeno diálogo. Imaginemos que tem duas amigas falando, são duas colegas do trabalho, e elas estão comentando. Você sabe da última? Não, mas me conta. Você sabe que o Roberto está namorando a Marina? Eu soube ontem pela Marina. Já é oficial, sua fofoca chegou tarde. Então, fofocas são as pequenas histórias, os comentários que a gente faz, geralmente de outra pessoa, tá? Pode ser positivo, pode ser negativo. Mas sempre a gente fofoca de algo, de alguém, né? Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Você sabe da última? Não, mas me conta. Você sabe que o Roberto está namorando a Marina? Eu soube ontem pela Marina. Já é oficial, sua fofoca chegou tarde. Então, os verbos que estão marcados aqui, sabe e soube, é do verbo saber mesmo. Soube já está conjugado no passado, no pretérito perfeito, e também seria um verbo irregular. Muito bem, então continuando. Nós temos aqui a conjugação do verbo saber. No pretérito perfeito, eu soube. Eu soube. Você soube. Você soube. Ele ou ela soube. Ele ou ela soube. Nós soubemos. Nós soubemos. Vocês souberam. Vocês souberam. Eles ou elas souberam. Eles ou elas souberam. Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Eu soube. Eu soube. Você soube. Você soube. Ele ou ela soube. Ele ou ela soube. Nós soubemos. Nós soubemos. Vocês souberam. Vocês souberam. Eles ou elas souberam. Eles ou elas souberam. Muito bem, continuando. Verbo dizer. Verbo dizer é outro verbo irregular no pretérito perfeito. Eu disse. Eu disse. Você disse. Você disse. Ele ou ela disse. Ele ou ela disse. Nós dizemos. Nós dizemos. Vocês disseram. Vocês disseram. Eles ou elas disseram. Eles ou elas disseram. Mais uma vez. Eu disse. Eu disse. Você disse. Você disse. Ele ou ela disse. Ele ou ela disse. Nós dissemos. Nós dissemos. Vocês disseram. Vocês disseram. Eles ou elas disseram. Eles ou elas disseram. Certo? Continuando. Vamos lembrar. O pretérito perfeito é o passado recente. Exemplo, eu disse que meu salário está atrasado. Eu disse é o verbo dizer, tá? E o pretérito perfeito marca uma ação que se manifesta no passado e também termina no passado. Por isso que tem o nome de pretérito perfeito. Outro exemplo. Em casa, estudou a lição que seus professores a ensinaram e fez exercícios constantemente a fim de treinar os conhecimentos adquiridos. Nós temos aqui três verbos: estudou, ensinaram e fez. Todos os verbos se encontram no pretérito perfeito. Pretérito perfeito exprime um fato passado não habitual, tá? Poderia ser também, é uma ação que já aconteceu no passado. Muito bem, continuando. E aqui nós temos o verbo vestir. O verbo vestir-se também. No pretérito perfeito, eu vesti. Você
ele ou ela vestiu. Nós vestimos. Vocês, eles ou elas vestiram. Mais uma vez. Eu vesti. Você, ele ou ela vestiu. Nós vestimos. Vocês, eles ou elas vestiram, tá? E o verbo vestir também está conjugado no pretérito perfeito. Temos aqui o verbo ver. É outro verbo irregular. Eu vi. Você, ele ou ela viu. Nós vimos. Vocês, eles ou elas viram. Se conjuga igual esses aqui. Novamente. Eu vi. Você, ele ou ela viu. Nós vimos. Vocês viram. Eles e elas viram. Certo? Continuando com os exemplos. Temos aqui um pequeno diálogo sobre as férias. Nas minhas últimas férias, eu fui para Otsapampa. Fiquei na casa dos pais da minha amiga. Conheci muitas pessoas simpáticas e lugares bonitos. Nas minhas últimas férias, eu fui para Otsapampa. Fiquei na casa dos pais da minha amiga. Conheci muitas pessoas simpáticas e lugares bonitos. Olha só, nas minhas últimas férias, eu fui. Esse verbo é o verbo ir, que está no pretérito perfeito, tá? Então, eu fui é o verbo ir. Fiquei também está no pretérito perfeito do verbo ficar, né? E conheci é o verbo conhecer. E você, o que você fez nas suas últimas férias? Com a ajuda desse modelo, seria legal que também você possa escrever sobre suas últimas férias. Você pode usar o verbo ir, o verbo ficar, o verbo conhecer, o que você comeu, o que você bebeu também, né? Nessa cidade que você conheceu. Seria legal que você possa escrever sobre suas últimas férias. Seria um ótimo treinamento. E o verbo ser e o verbo ir no pretérito perfeito, ambos são verbos irregulares. Mas a conjugação do verbo ser e o verbo ir é igual nesse tempo. Se nós aprendemos a conjugação do verbo ser, já estamos aprendendo a conjugação do verbo ir. Vamos tentar pronunciar. Verbo ser e verbo ir. Eu fui. Eu fui. Você, ele ou ela foi. Você, ele ou ela foi. Nós fomos. Nós fomos. Vocês, eles ou elas foram. Vocês, eles ou elas foram. Hoje sou um papagaio. Já fui um ovo. Olha só. Hoje sou um papagaio. Já fui um ovo. No pretérito perfeito, o verbo ser e ir tem a mesma forma, a mesma formação, a mesma conjugação. Tá? Se falo de hoje, vou ter que conjugar o verbo no presente. Hoje sou. Já fui um ovo, então estou falando do meu passado, né? Certo. Então, para que tenha sentido de ser, geralmente nós temos que marcar uma qualidade do sujeito. Por exemplo, eu fui uma aluna da universidade. Certo? Eu fui uma aluna da universidade, uma estudante da universidade. Se eu falo para vocês, eu fui ao cinema ontem, então vai ser diferente, né? O cinema é um lugar, então eu fui ao cinema ontem. Para que tenha sentido de ser, eu marco uma qualidade do sujeito. Para que tenha sentido de ir, eu tenho que mencionar um local específico. Eu fui ao cinema, eu fui ao shopping, eu fui ao teatro, tá? Certo? Continuando. E aqui nós temos um pequeno exercício. Vamos fazer esse exercício com a ajuda desta página que eu coloquei. É a página de Conjuga-me, onde vamos poder conferir as diversas conjugações dos verbos no pretérito perfeito, tá? Não somente no pretérito perfeito, aí nós temos uma lista longa, tem várias conjugações, tá? Por enquanto, só estou colocando alguns exemplos dos verbos irregulares, mas tem outros, né? Que pouco a pouco a gente vai pegando com o estudo e também pesquisando aqui nessa página, tá? Então, com a ajuda dessa página, nós vamos completar esse
pequeno parágrafo. Vamos tentar ler. Na semana passada, o Thiago e eu ao estádio ver um jogo de futebol. Muito de ver o jogo. No dia do jogo, nós, muito cedo de casa. Eu, tanto dinheiro naquele dia em cachecóis e outros produtos que quase todo o meu salário do mês ao clube do meu coração. Os meus amigos, que eu, demasiado gastador, mas eu não resisti. E vocês também lá no estádio? Bom, mais uma vez. Na semana passada, o Thiago e eu ao estádio ver um jogo de futebol. Muito de ver o jogo. No dia do jogo, nós, muito cedo de casa e tanto meu dinheiro naquele dia em cachecóis e outros produtos que quase todo o meu salário do mês ao clube do meu coração. Os meus amigos, que eu, demasiado gastador, mas eu não resisti. E vocês também lá no estádio. E vocês completam com os verbos que estão aqui com a ajuda desse link dessa página, tá? Vamos fazer uma pequena leitura. Depois de ler, você vai ter que marcar os verbos que estejam no pretérito. Ayrton Senna nasceu no dia 21 de abril de 1960 em São Paulo. Tornou-se um ídolo em todo o mundo e, para nós brasileiros, um herói. Um motivo de orgulho. Sempre que se via nossa bandeira após mais de uma de suas brilhantes vitórias, recebeu um kart de verdade aos 7 anos de idade e aos 8 anos participou de sua primeira corrida no balneário de São Paulo. E aí começou uma carreira de muito sucesso com muitas vitórias. Pilotou carros de grandes equipes da Fórmula 1, inclusive a Williams e a McLaren. Mas no dia 1º de maio de 1994, em San Marino, no circuito Enzo Gino Ferrari, faleceu em um acidente na pista durante a corrida. Vamos tentar ler mais uma vez. Ayrton Senna nasceu no dia 21 de abril de 1960, em São Paulo. Tornou-se um ídolo em todo o mundo e, para nós brasileiros, um herói. Um motivo de orgulho sempre que se via nossa bandeira após mais uma de suas brilhantes vitórias. Recebeu um kart de verdade aos 7 anos de idade e aos 8 anos participou de sua primeira corrida no balneário de São Paulo. E aí começou uma carreira de muito sucesso, com muitas vitórias. Pilotou carros de grandes equipes da Fórmula 1, inclusive a Williams e a McLaren. Mas no dia 1º de maio de 1994, em San Marino, no circuito Enzo Gino Ferrari, faleceu em um acidente na pista durante a corrida. Tá? Após a leitura, deve marcar os verbos que estejam no pretérito perfeito. Continuando. Temos outra leitura. Após a leitura, marque os verbos no pretérito perfeito. Pelé, jogador de futebol brasileiro, o mais famoso em todo o mundo. Seu verdadeiro nome é Edson Arantes do Nascimento. Destacou-se por sua inteligência, sua finalização e sua habilidade no controle da bola. Foi o único jogador que participou de 3 vitórias da Copa do Mundo com a seleção brasileira, que venceu em 1958, em 1962 e 1970. Em 1970, já havia marcado 1.000 gols, tornando-se o maior artilheiro da história do futebol. Em 1995, ocupou o cargo de ministro extraordinário dos esportes do Brasil. Vamos tentar ler mais uma vez.
Pelé, jogador de futebol brasileiro, o mais famoso em todo o mundo. Seu verdadeiro nome é Edson Arantes do Nascimento. Destacou-se por sua inteligência, sua finalização e sua habilidade no controle da bola. Foi o único jogador que participou de 3 vitórias da Copa do Mundo com a seleção brasileira, que venceu em 1958, em 1962 e 1970. Em 1970, já havia marcado 1.000 gols, tornando-se o maior artilheiro da história do futebol. Em 1995, ocupou o cargo de ministro extraordinário dos esportes do Brasil. Certo, e aqui nós temos outro pequeno exercício. O que aconteceu ontem com Ronaldo? Essa personagem se chama Ronaldo, né? E temos que pensar, temos que criar a história dele do dia de ontem. Por exemplo, ontem Ronaldo foi ao supermercado, fez compras e depois fez uma salada. De tarde, ele almoçou com seus colegas e de noite foi ao cinema para assistir um filme. Depois, ele foi para o aniversário da sua melhor amiga. Às 3 horas da manhã, ele voltou a casa e assistiu um filme na televisão. Tá? Mais uma vez, o que aconteceu ontem com Ronaldo? Ontem, Ronaldo de manhã foi ao supermercado, fez compras e depois fez uma salada. De tarde, ele almoçou com os colegas e de noite ele foi ao cinema para assistir um filme. Depois, ele foi para o aniversário da sua melhor amiga e às 3 horas da manhã ele voltou a casa e assistiu um filme na televisão. Tá? Então, aqui eu já passei algumas ideias de como você poderia escrever a história do Ronaldo usando os verbos no pretérito perfeito. Recomendo que assista mais uma vez o vídeo, que possa anotar cada conjugação dos verbos, que entre no link, que faça os exercícios e posteriormente escreva. Tente escrever a história usando os verbos aprendidos. Da minha parte, só isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Um forte abraço.